Olá, boa noite a todos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje mais um dia de live. Ontem tivemos sobre nutrição esportiva. Hoje vamos falar um pouquinho com a Tati, minha amiga de faculdade, sobre um pouquinho sobre a nutrição infantil, né? Vamos aguardar ela entrar aí, ela fazer o convite. Então, antes de iniciarmos, manda aí para todo mundo, manda um aviãozinho para aquela pessoa que tem um baby e está com dificuldades, né? Introduzir novos alimentos, né? Na refeição. E ela vai estar falando sobre o método BLW, né? Que é um método super inovador, bem legal, que tem muitas mamães, né, aderindo a esse método super legal, né, e que o pessoal, as mães, têm acrescentado aí na alimentação das crianças. Então, aquela coisa de papinha, de comida amassadinha, não existe mais, né? Então, a Tati vai estar explicando um pouquinho sobre, né, sobre esse método. Antes de iniciarmos, vamos esperar ela entrar aí. A Tati entrou, gente? Deixa eu ver. Não, cadê a Tati? Manda aí o aviãozinho pro amigo, pra amiga, para aquela pessoa, para aquela mamãe de primeira viagem que quer incluir alimentos alimentos saudáveis, né, na alimentação das crianças. A gente sabe que hoje em dia as crianças estão consumindo uma quantidade muito grande, né, de açúcar, refrigerante, claro que vem mudando, porém, né, existem exceções, né? Então a Tati vai estar falando um pouquinho do método BLW, que é um método bem legal e que tem tudo aí para melhorar cada vez mais a alimentação das crianças. A Tati entrou aí, agora sim, né? E ela vai estar explicando um pouquinho para nós, tá? Vou aceitar o convite aqui dela. Isso. Então, uma live super legal aí para vocês. Vai ficar salva depois, tá bom? Oi, amiga! Oi, Tudo bem? tudo? Tá conseguindo me ouvir? Tudo certinho? Tô. E o meu áudio, tá bom? Tá bom, tudo certinho. Muito frio por aí. Aí não faz frio, né? Ah, faz. Semana passada tava bem frio. Bem geladinho, né? Tá. Então, quem não assistiu aquela outra live que a gente fez, a Tati vai se apresentar um pouquinho, falar do trabalho aí que ela vem desenvolvendo dentro de casa também, né, amiga? Com a nossa Lívia, a coisa mais linda, né? Então, hoje a gente vai falar das dificuldades, do método BLW. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a Tati, né? E ela vai estar tirando todas essas dúvidas aí para nós, tá? Miga, então se apresente para quem não te conhece. Ok. Então, como a Camila falou, meu nome é Tatiana, eu sou nutricionista. Me formei junto com a Ká. E há alguns anos eu venho trabalhando com alimentação infantil dentro da alimentação escolar, né? Que é um segmento que também é bem importante, mas não muito divulgado. E Uhum. então eu trabalho com a alimentação escolar do município e em algumas empresas privadas. E aí eu comecei a me interessar mais por alimentação infantil quando eu tive minha filha, que aí eu fui estudar um Uhum. pouquinho mais sobre o tema e acabei gostando bastante do tema. É um tema que eu gosto bastante de falar e abordar, porque eu acabo vivendo bastante a prática. É isso. Com os E, desafios do dia a dia, né, amiga? aham. E a alimentação infantil, ela vem ultimamente, né, nos últimos anos, tendo bastante destaque, né?
pelo aparecimento, né, de métodos novos de introdução alimentar que acabou fazendo com que as pessoas voltassem mais o olhar para a importância da alimentação, da alimentação infantil, né? Da introdução alimentar, no caso. Uhum. Aí é isso. Aí Até a gente a vai questão do açúcar, né, amiga, que a gente falou na outra live, né? falar. Na verdade, a questão do açúcar e várias recomendações, elas já estão aí há muito tempo, né? Mas não é muito divulgado, não é muito difundido, né? Uhum. E acaba ficando de lado. E aí, quando surgiu o BLW, que foi esse novo método de abordagem, é que aí as outras recomendações que já haviam foram ficando mais em evidência, eu acho que mais por conta do método mesmo, como foi um método bem diferente, né? E teve aquele boom, vários adeptos. E aí acabou a gente voltando mais o olhar para a importância da introdução alimentar, que é um tema muito legal, né? Tem bastante coisa, mas é um tema legal e que a gente consegue fazer de forma tranquila, né? Porque tem muitos pais que têm bastante trauma da introdução alimentar, que acaba sendo muito difícil, mas porque não sabe a abordagem correta de acabar lidando com aquela criança. Até nós na faculdade, né, amiga? A gente não A gente não aprendeu nada, aprendeu. Não, sobre né? BLW, não. A gente Uhum, aprendeu é o sobre a método. introdução alimentar normal, né? Que é papinha. Uhum, Todo mundo uhum, conhece, né? Mas BLW acabou sendo divulgado, difundido no Brasil bem mais tarde. uhum. Então, fala um pouquinho do método, como que é, Tá, como que vamos lá. funciona. Acho que o Então, pessoal tem bastante dúvida, né? dúvida, né? Então, BLW, na verdade, é a sigla, né? Que acabou ficando mais conhecida e é mais fácil da gente acabar falando, né? Mas a tradução literal é Baby Led Weaning, que significa o desmame guiado pelo bebê. Né? Ah, E esse método, ele foi, quem foi a idealizadora dele foi uma britânica que chama Gill Halper. Ela que foi a idealizadora do método em 2008, né? E é a partir de 2008 que ele foi começando, né, a ter mais destaque, né? Então aí apareceu vários estudos, as pessoas foram estudando, né? E para ver como que funcionaria na prática esse método, né? A partir de 2008, né? E só que aí as pessoas acabam, né, se confundindo muito, porque as pessoas acham que o BLW é só dar comida em pedaços. E o uhum, BLW não é só isso, não é o desmame guiado pelo bebê. É uma outra abordagem, né? Onde a quantidade de alimento que o bebê que o bebê vai ingerir, ele é deixado em segundo plano. Né? Então, o que uhum, é mais importante no BLW é o respeito, é, a paciência, é você voltar o olhar para o bebê e colocar o bebê como protagonista da introdução alimentar. Então, eu acho que esse que uhum, é o diferencial do BLW, né? E muita gente fala, BLW é fácil, é só dar comida em pedaço. Mas não é só dar uhum, comida em pedaço. É você transformar o bebê em protagonista da introdução alimentar, que é o mais uhum. importante. Então, você colocar o bebê como destaque dentro da introdução alimentar. E aí, Até pode porque a falar. criança gera muita independência, né? A criança, né? Uhum. E acaba que o BLW ele ajuda o bebê a desenvolver vários outros aspectos, como coordenação motora, né, Uhum, tato, cheiro, né, não só a alimentação em si. Porque aí, como o uhum, bebê será protagonista, o cuidador, que no caso será o pai ou a mãe ou quem for dar a alimentação, ele vai se transformar coadjuvante. E qual que vai ser uhum, a função, então, do pai e da mãe dentro da introdução alimentar quando a gente escolhe o BLW? Ele vai proporcionar um ambiente seguro, tranquilo, um ambiente favorável para aquela criança comer, e ele que vai escolher a qualidade da alimentação. Então é uhum, ele que vai fazer essa escolha, é ele que vai ver qual é a qualidade que ele vai ofertar para o bebê. Mas a quantidade, quem vai definir que quantidade aquele bebê vai comer vai ser ele, né? ah, Então é sim. você confiar no bebê e acreditar que aquele bebê que até os 6 meses mamou, sendo peito ou fórmula, ele sabia o que ele queria, a quantidade que ele queria mamar, né? Então você tem que confiar que o bebê consiga se autoalimentar, né? A quantidade é ele que Uhum. vai definir. Então o cuidador, o pai e a mãe vai ficar com a parte da qualidade e o bebê vai ficar com a parte da quantidade. Quantidade, né? Isso. E Mas aí envolve muitas coisas, né? As escolhas são dos pais, né? O que oferecer que na ali, verdade é né? o que é o mais importante na introdução alimentar, não é a quantidade, é a qualidade. E isso acaba Qualidade, deixando né? bastante inseguros os pais.
Mas a gente tem que lembrar que o bebê até 12 meses, até 1 ano de vida, o principal alimento desse bebê vai ser o leite, seja ele materno ou Uhum. fórmula. Então, o pai e a Sim. mãe ele tem que estar seguro quanto a isso, né? E Uhum. dar essa autonomia, voltar o olhar para o bebê e mostrar o que ele está falando, se comunicando, porque ele já se comunica, ele já fala o que ele quer, o que ele não quer, né? Com Sim. gestos, né? Então, eu acho que é esse que é o olhar que o BLW, o olhar mais importante do BLW, eu acho que não é só dar comida em pedaços, é você confiar no bebê, você colocar o bebê como protagonista da introdução alimentar, respeitar a vontade dele, né? Se ele não Uhum. quer comer aquilo, dentro a qualidade que você ofertou, né? E aí, o BLW, ele tem 4 marcos teóricos dentro das definições Uhum. que a idealizadora colocou. O primeiro, ele fala que o bebê que vai definir o momento que vai iniciar a refeição, dentro de uma Ah, rotina sim. pré-estabelecida. Então, por exemplo, Uhum. assim, você vai colocar o bebê no cadeirão, mas ele que vai definir o momento que ele vai iniciar aquela refeição, entendeu? Diferente da Uhum. papinha, que você coloca o bebê na cadeira e você já oferece aquela comida, né? Você vai colocar o prato na frente do bebê, vai apresentar o prato e ele que vai escolher qual é o momento que ele vai querer comer, que vai ser iniciada, né, a refeição. Esse é o Uhum. primeiro marco. O segundo é que ele que vai definir o que ele vai comer dentre as opções que você coloca lá naquele prato. Então, se Sim. você colocou lá uma batata doce, uma carne, legumes e um feijão, dentro dessas Uhum. opções que você apresentou para ele que vai escolher o que ele vai O que comer ele lá. quer comer, O né? que ele vai comer. Então, você dá muita autonomia para o bebê. Né? Uhum. Então, essa é uma coisa também diferente da papinha, porque você faz a papinha, você que vai escolher o que você vai colocar no garfo para dar para o bebê. Aham. O terceiro marco é que o bebê que vai definir o ritmo que vai levar essa refeição. Então, depende muito de bebê para bebê. Tem bebê que demora 15 minutos para fazer uma refeição e no começo, às vezes, vai demorar meia hora, 40 minutos. Né? Então, Uhum. ele que vai definir. E ele vai mostrar para você se ele quer sair do cadeirão ou não. Né? Com Sim. sinal, com choro, ou com distração, jogar comida no chão. Ele que vai definir qual que vai ser aquele ritmo que vai levar, né, a refeição. A E o refeição. quarto, e o quarto marco é a quantidade, né? Ele vai definir o que vai comer e a quantidade que ele vai comer daquilo, né? Então, esses Uhum. são os quatro marcos teóricos que a autora, a idealizadora, colocou como definição do método, né? Então, você pode ver que todos os marcos teóricos envolvem o bebê como protagonista. Você que vai Sim. dar essa confiança, né? E uma coisa que a abordagem do método ele fala é que a gente tem que confiar na capacidade do bebê de Uhum. autoalimentar-se, que é uma coisa que a Sim. gente normalmente não tinha esse olhar. E esse Uhum. olhar do BLW, ele é importante independente se você for fazer o BLW. Na papinha também, você, né, Sim. acreditar, né, e você confiar que o bebê tem essa capacidade de se autoalimentar. Uhum. E aí, quando a Muito gente vai legal. entrar no BLW, a gente tem que ver aí como oferecer, então, essa comida em pedaços, né? De forma segura, né? Então, dentro do BLW, hoje em dia já está bastante difundido, né? Quais são os cortes corretos de cada alimento. Uhum. Então, Uhum. cada alimento tem um tipo de corte específico para fazer com que a gente auxilie aquele bebê, né? Porque no Uhum. começo o bebê ele não tem aquela coordenação motora. Então, na verdade, nas primeiras semanas ele vai aprender a ter essa coordenação, a pegar o alimento na mão. Então, qual que é o tamanho do alimento, né? Qual que é o Uhum. corte? A gente fala aqui no BLW, todas as frutas são liberadas, mas nem de todas as formas. Então, existem Ah, formas que você depende precisa muito do oferecer. corte daí. Do corte, da textura, da maciez. Então, depende muito disso. Então, aí a Uhum. gente tem que dar uma estudada bastante sobre isso para fazer com que a gente dê aquele alimento de forma segura. E eu acho que isso é um dos grandes empecilhos para essa grande aceitação do método BLW pelas famílias. O medo de Uhum. você dar uma comida em pedaço e engasgar. Então, eu acho que esse é É um dos isso que eu ia maiores. perguntar, né? Tem essa coisa do engasgar, né? Que muitas mães têm realmente o medo. E eu Uhum. acredito que você já fez posts, né, relacionado ao Já, reflexo que a criança tem, né? o Como que reflexo de funciona? Kite. Como que é? Então, porque todo mundo tem muito medo quando começa a introdução Sim. alimentar do bebê engasgar, né?
E aí acaba que, na verdade, no início da alimentação, da introdução alimentar, o que mais acontece é o reflexo de gag, que é totalmente Uhum. diferente do engasgo, né? O Uhum. engasgo, ele acaba fazendo com que o bebê vá ficando de outra cor, roxo, vermelho, e ele não consegue Uhum. falar, porque como a via aérea vai estar, né, totalmente obstruída pela substância que ele vai estar engasgado, ele não vai conseguir falar e ele vai ficar muito angustiado, né? Na hora você já vai perceber. E o BLW Perceber. não. O BLW, ele como não vai ter esse engasgo, não vai ter essa obstrução de via aérea, ele só vai ter um reflexo. Aquele Aham. reflexo como se fosse pra gente de ânsia de vômito, sabe? Porque como ele não Uhum. tá acostumado com a consistência do alimento, às vezes dá tipo uma agonia no bebê, assim, sabe? Por Uhum. conta dessa nova percepção de alimentos, né? Então ele vai fazer um reflexo de gag, que é como se fosse uma ânsia de vômito para nós adultos, né? E ele Uhum. lida com aquilo sozinho. Né? E o que Uhum. acontece muito? Quando a mãe, o paciente, vê um bebê com reflexo de gag, ai meu Deus, tá engasgando! Daí grita e vai lá e segura o neném, e aí Sim. acaba Uhum. assustando o neném. Aí ele vai se Sim. assustar e vai chorar, né? Uhum. Agora, se você deixa ele lidar com aquele problema sozinho, que é uma coisa fisiológica e normal para o bebê, ele lida com aquele Sim. problema e continua comendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, aí Uhum. a gente tem que ter muita segurança, né, na hora de orientar o pai quanto a isso, e não só em relação ao BLW. Na papinha também acontece o reflexo de gag, né? Sim. Então, o Uhum. pai tem que ter bastante segurança para não acabar assustando o bebê e fazer com que o momento da refeição seja agradável, não aquele Aquele terror todo. transtorno, né? Aham. Mas aí tem Exatamente. vários cortes de vários alimentos que a gente tem que adaptar e várias consistências, que é um pouco assim, é um pouco extenso sobre o BLW, mas o pai e a mãe ele tem que estar ciente que tem que ser uma forma que o bebê consiga pegar e sobrar o alimento na mão. Eu falo que o brócolis é o alimento ideal, porque Aham, como que sim. vai sobrar aquele alimento na mão e vai ser o que ele vai conseguir levar à boca, é aquela sobra. Né? Uhum. Por exemplo, também outro alimento que é legal de oferecer no começo, a banana. Você corta e Uhum. deixa um pedaço da casca para o bebê Uhum. pegar na casca e não escorregar, porque no começo escorrega muito. Ele vai segurar na casca e ele vai comer o que vai sobrar, né? Uhum. Então, esse é o tipo de corte que a gente precisa saber. Tem que ser um corte grande no começo para o bebê pegar grosseiramente e sobrar aquele alimento, que vai ser o que ele vai conseguir colocar na boca. E em relação à consistência do alimento, tem que ser uma consistência que nós adultos, quando coloca na boca, a gente consegue empurrar para o céu da boca e amassar. Então, essa é a Ah, consistência que a sim. gente precisa saber, né? Que tem que Uhum. ser, ele tem que ser macio. Por exemplo, a maçã. A maçã é um alimento que é liberado no BLW, mas ela tem que ser Sim. cozida, né? Por quê? Porque Ah, a maçã sim. ela é muito Aham. dura. A gente não Dura. consegue, quando coloca no céu da boca, Sim. empurrar com a língua e amassar, né? Uhum. Já quando você cozinha a maçã e aí você coloca na boca, com a sua língua apertando para o céu da boca, você consegue amassar. Então Sim. essa é a Ah, consistência. essa é a consistência. Isso. Legal, não sabia. É. Aí é assim que a São. gente normalmente faz o teste para saber se já está cozido bastante, né? Porque a gente tem Aham. que conseguir amassar com a língua para o céu da boca. E o Muito tamanho, né? legal. Ter o tamanho que o bebê consiga segurar e sobrar o alimento ali. Uhum. Né? No Uhum. início é mais ou menos assim, né? Até ele começar a ter um pouco mais de destreza, porque o neném ele Uhum. aprende muito rápido, né? De uma semana para outra Sim. ele melhora muito, né? Então ele vai Sim. melhorando cada vez mais, né? E aí você vai auxiliando ele nessa forma. Uhum. Outro jeito também que a gente consegue fazer no BLW, você coloca os pedaços e às vezes se o bebê pede a sua ajuda, você segura o alimento na mão. Aí ele vai pegar a sua Ah, mão e vai trazer uhum. na boca dele. Então você vai Sim. auxiliar ele em relação a isso, sabe? Então às vezes tem Uhum. no começo às vezes tem alguns bebês que fazem isso, que aí você segura o alimento na mão, mostra para ele e ele vai pegar a sua mão e vai levar na boca. Uhum. Então, esse também é bem importante. Às vezes, no começo, você consegue auxiliar ele desse jeito. Que E o legal. método é maravilhoso, É assim, sabe? lindo, Porque né? De ver. Eu é, acho coisinha mais eu linda. falo, não existe nada mais fofo no mundo do que um bebê comendo brócolis com a mão, assim. Eu acho muito É fofo. tudo, né? Só a E, bagunça que miga, faz.
teve umas perguntinhas, né, relacionado com o uso de talheres ou o uso da mão, né, que foi a pergunta que nos encaminharam aqui na caixinha de perguntas, né? Aham. Como que sabe quando a criança vai iniciar com um talher ou que ela não precisa mais da mão? Como que é? Ou o talher mais adequado? Como que é? No BLW, a gente não recomenda o uso de talher no começo, até o bebê ele aprender a fazer a pinça. Então, com o desenvolvimento, o andamento da introdução alimentar, o bebê começa a aprender a pegar os alimentos com a pinça, que a gente fala. Né? Então, ele para de pegar da forma bruta e começa a pegar com a pinça. Quando ele começa a pegar com a pinça, quer dizer que a coordenação dele já melhorou, né? E aí você pode começar a tentar inserir daí os talheres, né? O talher que a gente começa na introdução alimentar é o garfo. Aham. E a gente recomenda que seja o mais simples possível, que não tenha muita ranhura, sabe assim? Que tenha Mais muito espaço, que lisinho. seja mais lisinho, né? Que seja aquele próprio Isso. para criança, que não tenha aquela pontinha mais afiada, né? Que seja arredondada, né? Eu gosto muito dos garfos de inox, porque os de Ah, plástico sim. normalmente não funcionam. Então, o primeiro talher que a gente inicia para a criança é o garfo. Como que você faz? Você vai espetar o alimento no garfo e você vai dar o garfo pro bebê. E aí o bebê vai pegar aquele garfo e aí ele que vai colocar na boca. É assim que você começa a inserir talher. E aqueles talher tortinho, sabe? Sei. Sabe aquelas colheres tortinhas? Aquilo lá é péssimo. É Não horrível. Você funciona. acaba. Não funciona, você trabalha na contramão. Porque por que você vai ensinar ele comer com o talher torto para depois ter que ensinar a comer com o talher reto? Não faz sentido, sabe? Então, não usem nenhum talher, daqueles talher tortinho. E eu acho que o melhor talher que tem é aqueles de inox. Os de plástico eu acho que não funcionam muito bem. Nem aquelas colheres de silicone também são bem ruins, eu não gosto. Porque geralmente é mais molinho, né? E daí a criança, né, fica ruim mesmo, Uhum. né? Mas é o primeiro talher mesmo que a gente insere na introdução alimentar mais pra frente, né? Com uns 9, 10 meses, dependendo de como que esse bebê tá se encaminhando na introdução alimentar. É o garfo. Mas no começo a gente não usa nenhum. Uhum. E o uso de colher, amiga? O que que você acha? Fica. No Não? começo eu acho pior. Eu acho que acaba sendo uma Aham. distração para o bebê, entendeu? Como já é tudo novo, a alimentação é nova, ele sentar no cadeirão é novo, né? Interagir. Então eu Uhum. acho que se a pessoa escolhe o método BLW, só o BLW, eu acho que é pior você dar o talher, você dar a colher Uhum. no começo. E aí Uhum. depois, lá de um ano, quando ele já começa a ter aquela coordenação motora melhor, aí você dá a colher. Né? Aí Uhum. você vai acabar ajudando. Você coloca a comida na colher, é a mesma coisa que você faz com o garfo. Você espeta ou você coloca a comida na colher e deixa a colher no prato. E o bebê vai lá e pega a colher e coloca na boca. Então, Ah. normalmente é assim que a gente É, faz é com o uma talher. evolução um pouco de que as mães têm um pouco de dificuldade, não tem? É, e é treinamento. Então, você tem que deixar o bebê treinar. Né? E é o que as mães têm dificuldade, porque faz aquela bagunça, entendeu? Aquela baguncinha, né? O BLW normalmente já tem essa tendência a fazer bagunça, mais bagunça, porque Uhum. você dá autonomia para o bebê. Às vezes, no início da introdução alimentar, o bebê nem sempre vai comer. Ele vai tocar, ele vai cheirar, ele vai amassar, ele vai jogar e ele não vai comer, entendeu? No Uhum. início. Só vai. Né? Uhum. Ele vai explorar aquele alimento, né? E eu Uhum. falo que é importante, porque um bebê que coloca o alimento na mão e sente a textura dele, que sente o cheiro, ele vai ser mais fácil dele aceitar aquele alimento posterior na boca. Então, às vezes, Ah, naquele momento, ele não quis comer o alimento. Ou, às vezes, as primeiras uhum. refeições, o bebê nem sempre teve o interesse de colocar o alimento na boca. Ele amassou, ele viu, porque para ele é diferente, é descoberto, né? Então, ele vai cheirar, ele vai amassar, ele vai jogar no chão, né? Ele vai fazer... E Uhum. aí, por último, ele vai comer. Então, aí faz aquela bagunça básica, aquela sujeira. Então, tem que ter bastante Que elas paciência, né? tem que ter paciência, né, amiga? Tem que ter Muito paciência e bom. respeito pelo bebê. É, Mais importante, exatamente. Uhum. né? Lembrar que o E bebê... quando, assim, eles não querem comer e quer muito a questão do peito,
muito Então, TT. então a gente fala que até 1 ano a gente tem que continuar fazendo a livre demanda, tá? Sim. Independente se for peito, se for leite. O Uhum, principal alimento do bebê até 1 ano é o leite, fórmula ou uhum, leite materno. E sim. aí é uma escolha do bebê. Só que a gente tem que lembrar que a introdução alimentar, a gente ensina o bebê a comer. Então a gente tem que ensinar ele a comer, né? A gente tem que Uhum, adequar a rotina dele, né? Será que eu levei esse bebê pro cadeirão com muita fome? Eu deixei de uhum, amamentar ele para ele comer? Não funciona, porque o bebê no começo ele não entende que a comida vai matar a fome dele. O que ele sabe que mata a fome dele é leite. Então é o que sim. ele vai pedir, Uhum, né? Então no começo o bebê ele vai comer primeiro por curiosidade. Aí uhum. até ele entender que aquela comida mata a fome dele demora um pouco. Então a gente tem É. que ensinar e adequar a rotina dele em relação à alimentação. Ou às vezes Uhum, pode acontecer do bebê estar no cadeirão e ele pedir o peito, né? Ou uhum, pedir. Aí ele vai mamar e aí depois ele quer voltar pro cadeirão de novo. Aí você uhum. volta ele pro cadeirão, às vezes ele vai comer de novo. Já cansei de acontecer isso no meio da refeição, ter que amamentar a Lívia e depois voltar ela pro cadeirão. Então, como eu Cadeirão. falei para você, quem vai definir o ritmo da alimentação é o bebê. É o Então, bebê, né? definir isso. E a gente tem que dar segurança pro pai, pro cuidador em relação a isso. Né? Se for fórmula, a gente tem algumas outras, né, ajustes, né? Mas a gente tem que lembrar que até 1 ano, o principal alimento para o bebê, o que vai dar energia para o bebê, vai ser o leite. Então, se ele não quis comer aquele Uhum, momento, respeite. Né? A introdução alimentar é sim. um processo de aprendizagem, né? Então, demora. Não vai ser, o bebê fez 7 meses, já come tudo. Não! O bebê começa a comer. A Lívia, minha filha, ela começou a comer melhor depois dos 9 meses. Né? Uhum. Então teve todo esse tempo que ela foi descobrindo, né? Foi descobrindo os alimentos, né? Mas de Uhum. fato comer assim que você pode falar assim, ela ingeriu uma quantidade foi depois dos 9 meses, Uhum. né? Então assim foram 3 meses oferecendo, oferecendo, oferecendo. É o que a gente Não não pode pode desistir, né, amiga? desistir, cansar, e respeitar a vontade do bebê. Uhum. Muito bom, né? É um método lindo, né? Eu acho muito lindo, gente. Muito Eu acho. bonito mesmo. Aham. Essa mulher que fundou aí, idealizou realmente. Ela é nutricionista, amiga, você sabe? Eu acho que não, acho que ela é médica, mas Não. não tenho certeza. Aham. E é um método que ainda não foi assim totalmente liberado, assim, porque não tem muito estudo, sabe? Sim. Mas, nossa, ele é totalmente assim, o que eu Revolucionário, né? revolucionei muitas vezes na papinha e quando a gente aprendeu, não tinha muito esse olhar voltado à autonomia do bebê, à confiança no bebê, a dar essa oportunidade para o bebê, né? E o que eu acho bacana porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer BLW, daí só quer fazer BLW. Né? Então, Uhum. você pode fazer uma introdução alimentar mista, né? Você pode Sim. oferecer em pedaço e oferecer papinha, né? Então, Ah, sim. você pode fazer, você não precisa fazer 8 ou 80, ou faço um ou faço outro. Você pode fazer os dois, né? Uhum. Você não precisa necessariamente Uhum. fazer só um. Ele deixa você livre em relação a isso, né? Então, Que que acaba legal. acho que dando bastante segurança para os pais ainda, que não são muito adeptos ainda a fazer totalmente o método. Ou tenho medo, né? Igual você falou aí do Insegurança. engasgo, né? Insegurança, né? Uhum. Então envolve vários fatores, né? Uhum. Aí, às vezes, o pai fica com mais segurança para fazer uma introdução alimentar Uhum, mista, com a uhum, papinha e com o BLW, né? Você faz a papinha e você oferece os alimentos em pedaços para a criança ir comendo e né, construindo esse laço com a alimentação e você oferece a papinha de forma respeitosa, né? Não uhum, daquele jeito que a gente via assim, a mãe e o pai enfiando na boca do bebê, né? Então uhum, você coloca na colher a comida e você coloca na frente do bebê. E você deixa uhum, ele ir com a boca. Então, é uhum, diferente do que uhum, você for ir lá e enfiar na boca dele. Você coloca a comida na papinha, sim, na colher, e você coloca na frente dele.
ou você coloca no prato e espera ele pegar com a mão e aí você guia, né? Então essa é uma forma totalmente diferente que envolve mais respeito ao bebê, né? Que você enfiar aquilo na boca dele. Então, acho que isso é o mais importante da introdução alimentar, não só do BLW. Esse olhar de confiança, de respeito e de autonomia para o bebê, né? Mas a introdução alimentar, no geral, ela é muito linda. Ah, é demais, né? Muito boa. E é uma fase tão importante para a saúde, reflete tanto, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que sempre relembrar. A introdução alimentar dos 6 até os 2 anos, que é o período de introdução alimentar, é o período mais importante da história alimentar da vida daquele ser humano, entendeu? É ali que você consegue moldar os hábitos alimentares dele e é ali que você consegue, talvez, protegê-lo de alguma doença no futuro. Né? É, informação dos hábitos alimentares, né? Da criança. Importantíssimo. É importante ela, até os 2 anos, que é o fim da introdução alimentar, a criança ela tem que ter sido exposta a maior parte de alimentos que você conseguir. A todos os tipos de fruta, todos os tipos de legume, né? Todos os tipos de carne, todas as consistências, né? Então, é aquele período que você tem para você conseguir oferecer e mostrar para a criança, ensinar a criança como deve se alimentar. Então, é um período totalmente, muito importante, né? Para a vida da criança. Vai refletir lá na frente. Com certeza, né? E tanta criança aí comendo totalmente errado, né, amiga? Muito açúcar, muito refrigerante, né? Então, hoje em dia, a indústria é implacável, né? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil o acesso. A indústria é implacável, não tem jeito, né? E às vezes a maior desculpa que as pessoas dão, ai, tá corrido, né? Na correria era mais fácil dar uma coisa que já vem pronta, embalada, do que. Tem coisa que não faz muito sentido, né? Que é mais prático que dar uma banana para uma criança comer. É só descascar. Então, vai muito do olhar do cuidador, sabe? O que ele tá disposto a fazer. Né? O que ele tá disposto, o que ele tá seguro a fazer, né? Com certeza. Muito bem, amiga. É uma pincelada, né? Porque é um assunto assim bem amplo, né? Extenso. Muito, né? Muito amplo, né? Meia Na verdade, a horinha introdução alimentar, ela é um tema denso, né? Porque envolve como comer, onde comer, qual a melhor forma, como cozinhar, quais alimentos, né? Então, assim, no BLW, tipos de corte que vai facilitar. Então, tem vários tipos, né? Então, é um assunto bem denso, né? É só uma introdução sobre o tema. Só o básico, né, amiga? Mas já dá pra apaixonar. Amei Espero também. que todos aí... Hã? Oi? Quer Espero falar, que todo amiga? mundo tenha gostado. Travou um pouquinho. Não. Sim, temos que fazer mais vezes, né, amiga? Aquela outra foi sucesso também. E o pessoal exige, né? Quer saber sobre essas informações. Graças a Deus, cada vez mais, né? O pessoal tem se informado cada vez mais, né, sobre esse assunto, né? Ter buscado Buscar essas informações. evitar o açúcar, né? Até os 2 anos, né? Então, acredito que tem aumentado bastante aí. Ó, todo mundo Informação nunca é agradecendo demais, aí. né? Não, de jeito nenhum, né? Eu falo demais, assim que quanto mais a conhecimento. gente divulgar sobre o tema, melhor. Perfeito. Né? Olha lá o Cauã. Ué, Cauã, é isso. Não cheguei nesse assunto ainda. Miga, muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Tá? Deus abençoe aí. Vamos combinar uma próxima. Ó, a Isa tá falando aí do Pietro, né? Ah, eu acho lindo ele comer, né? Eu acho muito bonitinho. O Pietro tem 1 ano e 1 mês já, eu acho. Nossa, tá grande.
Aham, tá a coisinha mais linda. Então, vamos combinar uma próxima aí, amiga. Foi Combinado. sucesso. Muito Vou passar umas obrigada por você. receitinhas. Vou passar umas Isso, estão receitinhas para pedindo. Camila passar. A Isa tá pedindo. Ah, Vou passar, fechou. Isa. Umas Amiga, receitinhas muito fáceis. obrigada por ter aceito o Imagina! convite. Deus abençoe teu Amém. trabalho. A Obrigada. Lívia, o Rodrigo aí, tudo de bom para Obrigada. vocês, Amei tá? participar. Muito obrigada pelo convite. Estou à Ai, disposição aí adorei. para fazer mais lives, né? Falar um pouquinho sobre esse tema que é bem bacana. Combinado? Beijo, Quem tiver amiga. dúvida também, pode mandar Quem direct, tiver pode mandar a mensagem. live vai ficar salva, né? Se alguém quiser fazer um comentário ali, depois a gente vai esclarecendo nas Combinado. próximas. Então tá bom. Beijo, Beijo. amiga. Fica com Deus, tá? Deus Amém. Tchau. abençoe. Saudade. Saudade.